Buenos dias, turma. Então, aqui nós vamos ver no capítulo 2, el pretérito imperfecto de subjuntivo, certo? E diz assim: en el capítulo anterior se habló de los casos en los que se utiliza la forma verbal del presente de subjuntivo. En el actual la utilizamos en los mismos ejemplos, pero para hablar de passado, aí vocês têm dois exemplos aí, com o verbo conjugado no presente, que diz: como é possível que se pierda el avião? Tá? E com o verbo no passado, como é possível que se perdiera el avião? Aí, neste caso, né, para falar de forma hipotética, nós utilizamos o pretérito imperfeito de subjuntivo quando vamos falar de uma situação no passado, certo? Aí na letra B, hablar de algo hipotético. Se pudieras elegir outro país para viver, qual seria? Né? Então, nós temos também o pretérito imperfeito de subjuntivo para falar de forma cortês. Eu poderia dizer assim: quisiera que usted me dejara salir de fiesta mañana, certo? Eu poderia dizer também: quisiera poder ir a trabajar hoy por la tarde, certo? Quisiera tener dinero para ir a viajar. Tá? Então, o pretérito imperfeito de subjuntivo nós poderemos utilizar nestes casos hipotéticos e para falar também para ser cortês, tá? No pretérito do imperfeito de subjuntivo na língua espanhola, ele admite duas formas. É o único tempo verbal que vai admitir a conjugação de duas formas sem perder o seu significado, tá? Que vai ser a terminação ra e com a terminação se, tá? Eu posso dizer, um exemplo, o verbo terminar. Terminara, terminasse. Que eu terminara pronto de hacer las tareas. Que eu terminasse pronto de hacer las tareas. Então, pode ser utilizado das duas formas sem perder o significado. Bem? E aí, na página 24, vocês vão encontrar os exemplos de verbos, as conjugações, tá? Primeira tabelinha, verbos regulares. Então, nós temos as três conjugações, verbos terminados em ar, primeira conjugação, verbos terminados em ir, segunda conjugação, e verbos terminados em ir, terceira conjugação, tá? Então, qual será a conjugação em pretérito imperfeito de subjuntivo? Hablar, hablara ou hablasse. Hablaras, hablasses. Hablara, hablasse. Habláramos, hablássemos. Hablarais, hablasseis. E hablaram, hablassem. Então, este tempo verbal vai admitir as duas formas de conjugações, tá? Nas tabelinhas abaixo, vocês vão encontrar os verbos irregulares. Então, nós temos aí no primeiro, verbo hacer. O verbo hacer, a irregularidade vai ser que nós vamos modificar lá a por lá i. Então, hacer que yo hiciera, que yo hiciese. Então, modificamos para todas as pessoas. Querer. No querer, nós vamos modificar lá e por lá i também. Que yo quisiera, que yo quisiese. No verbo poder, modificamos lá o por lá u. Que eu pudiera, que eu pudiesse. No verbo poner, também modificamos lá o por lá u. Eu pusiera, eu pusiese. Tener, também temos aqui a modificação de lá e por lá u. Eu tuviera, eu tuviese. Estar, nós modificamos lá a por lá u. Eu estuviera e tu estuvieras. Saber, modificamos aí a raiz do verbo, tá? Ele sabe por sup. Então, no saber, eu supiera, eu supiese. Andar, vamos modificar aí a raiz também de por anduve. Eu anduviera, tu anduviese. Caber, modificamos também o cabe por cup. Eu cupiera,
cupieses. Venir, modificamos la E por la I. Eu viniera, eu viniesse. Traer, no caso desses verbos terminados em aer, com duas vogais juntas na última sílaba, normalmente nós vamos acrescentar a letra J. Então, o verbo traer, trajera, trajese. Decir, modificamos la E e la C por I e J. Decir, dijera. Aí, continuando aqui, os verbos terminados em ser, terminados em sir na língua espanhola, então nós vamos modificar essa última sílaba, né, do sir por J. Condujera, condujiese, producir, produjera, produjiese e traduzir, tradujera, tradujiese. Então, esses são os verbos conjugados em pretérito imperfeito de subjuntivo, tá? A continuação, então, nós temos o pretérito perfeito de subjuntivo. Pretérito perfeito é um tempo verbal composto, tá? Então, como vai funcionar? O verbo principal, aqui neste caso, ele vai estar no particípio. Vocês têm aí do ladinho. Escuchado, aprendido, salido. O particípio, ele mantém a mesma forma para todas as pessoas, tá? Então, ele é o que vai indicar a ação, tá? Mas nós precisamos, neste caso, do auxílio do verbo haver. Ele sim vai estar conjugado em pretérito perfeito de subjuntivo e vai indicar qual é o sujeito. Então, nós temos yo haya escuchado, tú hayas escuchado, él, ella y usted haya escuchado, nosotros hayamos escuchado, vosotros hayáis escuchado, ellos, ellas e ustedes hayan escuchado. Então, como vocês podem perceber, o verbo principal, ele mantém a mesma forma para todas as pessoas, tá? Indicando o sujeito, a gente faz a conjugação do verbo haver. Então, aqui é o pretérito perfeito de subjuntivo, tudo bem? No próximo tempo verbal aqui, que nós temos ele plus com perfeito, nós veremos em outro momento. Agora, vocês vão lá para as questões. Na questão número 1, então, diz assim: uma paciente foi à consulta de um neurólogo porque tinha problemas para recordar as coisas. Ella le explica a su marido las indicaciones del médico. Completa los huecos con la conjugación de los verbos en pretérito imperfecto de subjuntivo. El médico dijo que... Então, aqui na número 1, os verbos que estão entre parênteses, empezar, ser, intentar, apontar-se, dormir, alimentar-se e salir, vocês vão conjugar em pretérito imperfeito de subjuntivo. E aqui, você pode utilizar a terminação ra para todos eles, tá? Na página seguinte, então, vocês vão encontrar aqui na questão número 2, transforma as frases a seguir em sua forma negativa, seguindo o exemplo. Então, vocês têm: creio que ella não ha ido ao neurólogo. Não creio que haya ido ao neurólogo. Então, aqui nós temos o pretérito perfeito de subjuntivo, que é o tempo verbal composto, aquele que vocês vão utilizar o verbo haver. Haya, hayas, haya, hayamos, hayais, haya. Então, vocês vão ler a frase, observa qual é o sujeito, qual é o verbo. Este verbo você vai colocar no particípio, tá? E faz a conjugação do verbo haver. Na letra A, nós temos assim: creio que han hecho lo que dices. Hecho é o verbo principal e ele já está no particípio. Então, o que nós vamos modificar aqui vai ser apenas o verbo haver, que nessa frase nós temos han hecho, tá? Então, na letra A teremos creio que hayan, no creo que hayan hecho lo que dices, tá? E assim vocês vão colocar em todas as frases. Todas as frases já estão com o tempo verbal composto, isso significa que os verbos principais já estão no particípio. Então, vocês vão mudar a conjugação apenas do verbo haver, tá? Na número 3. Aqui na número 3,
vocês vão fazer a leitura das frases, tá? E analisar se o que aconteceu ainda está no passado. Diz: te apresentamos a seguir algumas situações. Analízalas atentamente e luego marca solamente as que já não podem ocorrer porque já estão no passado. Então, são aquelas frases assim. Nós temos as frases hipotéticas, né, que indicam uma hipótese, e temos aquelas frases no passado. Então, vocês vão marcar aqui um X somente as frases que já aconteceram. Tudo bem?